Caros colegas advogados, advogadas, estudantes de Direito, hoje mais uma vez aqui no Cozinhando com Direito, e hoje eu tenho uma extrema satisfação em trazer aqui para conversar, para dar uma aula, na verdade um show sobre direito dos animais, a doutora Maíra Pereira Vélez, a nossa presidente da Comissão de Defesa Animal da OAB Seccional São Paulo, vice-presidente da mesma Comissão Nacional da OAB, doutora Maíra, que tem um conhecimento fantástico sobre o direito animal, sobre a proteção dos animais, vive para proteger os animais, vai vir hoje falar um pouco sobre a mudança da lei ambiental, a lei 9.605 de 1998, que teve uma alteração agora no artigo 32, com essa alteração dada pela lei 14.064 de 2020, que recrudesceu o apenamento para aquelas pessoas que são, eu não posso nem chamar de verdadeiros animais, mas são verdadeiras bestas que insistem em maltratar os nossos indefesos animaizinhos. Mas indefesos até certo ponto, porque tem uma grande defensora, uma verdadeira heroína que luta para defender os direitos dos animais, não só aqui no estado de São Paulo, mas a nível federal. Doutora Maíra Pereira Vélez, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco hoje no Cozinhando com Direito. E doutora Maíra Vélez, como eu costumo falar para os nossos convidados, é uma aula que na verdade eu nunca vi a doutora Maíra dar uma aula, eu sempre vi a doutora Maíra dando show, ela dá show, falando sobre os direitos dos animais. Então, doutora Maíra Pereira Vélez, seja bem-vinda aqui no nosso bate-papo, é um bate-papo descontraído, é um show que eu tenho certeza que a senhora vai dar hoje, regado a uma boa gastronomia, feita, como eu sempre digo, por um dos melhores chefes que eu conheço e meu irmão, né? Por coincidência, então faz parte da família Nino, do Daniel Nino, um chefe de grande escola, que tem um grande conhecimento, e o desafiei hoje, que na verdade para ele não foi um desafio tão grande, tamanha a expertise dele, mas hoje ele preparou um cardápio à altura da doutora Maíra Pereira Vélez e em homenagem, obviamente, aos nossos animaizinhos, então é um cardápio totalmente vegano, mas sem perder a alta gastronomia, aquilo que o Daniel vem entregando a cada encontro nosso. Doutora Maíra, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite e a senhora sinta-se à vontade. Nossa, já estou. André Nino, meu querido amigo, muito obrigada. Eu tenho que agradecer esse momento de estar aqui com você, com a doutora Beatriz, queridíssima, doutora, que conheci hoje. Já tivemos uma afinidade particular, assim, imediata, né, doutora? É que as advogadas sabem o que enfrentam, né? Então a gente se encontra, já tem o que falar. E André, eu queria ressaltar a minha alegria de estar aqui hoje, não só para falar do tema que eu mais gosto, que é direito dos animais, mas principalmente porque vim a convite de um grande amigo, um grande advogado criminalista, professor que dá aulas assim magistrais, que é palestrante da Comissão de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, que eu tenho a alegria de assessorar junto ao presidente, Dr. Alexandre Luiz de Mendonça Rolo, e nós fazemos esse trabalho, os três aqui, né, em prol da advocacia dos advogados e das advogadas, e no meu caso também em prol dos animais. Então é uma satisfação enorme estar aqui, acho que todos representamos também muito da advocacia de verdade, das pessoas que sofrem de verdade pelos seus clientes, né? E o pessoal pergunta, mas quem são os seus clientes? Né? Eu falei, bom, entre os animais e eu sempre tenho um cliente humano, tá, gente? Raramente a gente faz uma defesa dos direitos dos animais sem envolver alguma organização do primeiro ou do terceiro setor, ou falar ainda com o empresariado, que também nos apoia em algumas ações. É importante dizer que os animais nunca são um problema. O problema sempre são as pessoas. Quem traz o conflito, o litígio, qualquer questão, né, que realmente levante todas as questões jurídicas que nós vamos discutir hoje,
é sempre o ser humano. Então eu brinco que para chegar em animais você tem que tratar bem com os seres humanos. Tem muita gente na minha área, André e Beatriz, que fala o seguinte: eu gosto de animais porque eu já não gosto muito de seres humanos. Isso não dá certo para um advogado de direito animalista. Você tem que gostar dos dois, senão você não avança. E aí eu estava contando agora há pouco para a doutora Beatriz que eu iniciei os meus trabalhos junto à seccional da OAB em 2013, já tinha um trabalho junto à subseção do Jabaquara, enfim, depois fui gestora de ordem na gestão de 2015 a 2018, junto com vários colegas, e lá eu era secretária-geral, então já assumi essas funções junto à OAB e hoje assessoro a Comissão de Cultura e Eventos e presido, pelo segundo mandato, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB de São Paulo. Temos várias presidentes e vários presidentes de subseção, né, que são colegas nossos, muito queridos, assim como o doutor André Nina também é presidente da Comissão de Prerrogativas, né, da 116ª subseção Jabaquara. Sou inscrita na subseção Jabaquara com muito carinho, com muito orgulho, tenho grandes amigos lá e, de certa forma, ali começou tudo. Mas surgiu a questão da Comissão de Defesa dos Animais a pedido de vários colegas que sentiam que uma comissão de direito ambiental, por já ter vários temas complexos em mãos para poder trabalhar, teria pouco a oferecer para a questão da fauna e do animal. Então não se falava em direito dos animais de maneira muito ampla há uns 10 anos atrás no Brasil. As pessoas falavam, mas havia uma desconfiança. Não, mas como assim? Você está dizendo que o animal pode ser sujeito de direitos? Então se a gente abrir ali o artigo 82 do Código Civil, a gente vai ver que o animal é considerado um bem ainda. Ele é um bem por força própria, né? Não por força alheia, mas é um bem que na doutrina é considerado semovente. E isso começou a trazer vários obstáculos em vários processos pra gente. Porque muita gente se divorciava, queria fazer uma guarda compartilhada ou ter um direito de visitação do seu animal. Como é que você tem um direito de visitação, você fala em guarda, se você não pensar num animal que tenha direitos, né? E como surge o animal como sujeito de direitos? No campo da ética prática e da filosofia moral. As pessoas começam a discutir no mundo o seguinte: bom, se as minhas ações como ser humano, elas afetam outros animais, então ele também sofre as consequências das minhas ações. Isso quer dizer que ele é também um sujeito moral, não só o ser humano, mas o animal também, que sofre com o que a gente faz, que pode ficar alegre, que pode experimentar a sensação de felicidade, de prazer, como qualquer um de nós. E aí, em 2012, há um documento muito robusto, feito por 25 neurocientistas no mundo, inclusive subscrito pelo Stephen Hawking, né, grande cientista icônico aí do mundo inteiro, já falecido, e ele reconhece, junto com os outros cientistas, que o animal é senciente. E o que quer dizer senciência? Senciência quer dizer que ele consegue experimentar estados conscientes e sensações e emoções de maneira consciente, ou seja, ele entende o que é uma sensação de alegria, uma sensação de tristeza, tá? Claro que existe uma variabilidade entre espécies, mas o que importa é que grandes espécies de aves, inclusive o polvo marítimo, vários anfíbios, répteis, mamíferos experimentam essas sensações. E se o animal vertebrado é considerado senciente, o vertebrado é aquele animal que tem a coluna vertebral muito parecida com a nossa, enfim, então a gente não pode mais tratá-los nem sob o ponto de vista científico, nem ético, da maneira como ele era tratado há 100 anos atrás, né? Doutora Maíra, eu vou fazendo algumas intervenções, mesmo porque também eu vi que a senhora ficou olhando para essa entrada e já vejo que quer degustar essa entrada, então eu vou fazer algumas pequenas intervenções justamente para que dê a oportunidade da senhora degustar aqui a entrada gourmet, o que é desfilado aqui e produzido pelo chefe Daniel Nino. Aproveitar também, doutora Maíra, experimentar um vinho, é um bom vinho escolhido que harmoniza muito bem com os pratos que serão servidos. Por óbvio, como nós não somos ainda patrocinados por ninguém, então nós não mostramos para os nossos amigos qual é o vinho que nós estamos tomando, mas afianço que é um vinho muito gostoso, muito bom, que certamente harmoniza muito bem com os pratos que serão servidos. Então, deguste um bom vinho, prove essa entrada e, enquanto que a doutora vai provando essas delícias, a doutora Beatriz também vai começando a experimentar não só do deleite que é aprender sobre o direito dos animais com a doutora Maíra, também
se deleitar com a parte gastronômica aqui do nosso encontro, do nosso bate-papo. Desse que não é uma aula, é um show dado pela doutora Maíra. E, doutora Maíra, por enquanto que a senhora vai degustando a nossa entrada, aí me vem surgindo algumas perguntas que eu creio que é a mesma curiosidade das pessoas que nos assistem. Houve, então, essa preocupação científica de se pontuar que os animais, e eu acho que somente o humano que não tem nenhum tipo de sensibilidade, que não reconhece que o animal é sensível, que ele também sente as emoções, né? E ele demonstra isso, tanto que a gente vê diversos animais de forma extremamente carinhosa. Temos relatos de pessoas que, ao estar se afogando e ser presenciado por um golfinho, o golfinho ajuda. Então, quer dizer, demonstra ali uma empatia com outro ser, né? E aí eu não vou nem falar ser humano, mas com outro ser. E é recíproca, né? Do animal para o humano e do humano para o animal. De alguns humanos, né? Porque tem humanos que não podem nem ser qualificados assim pela atitude monstruosa que tem com relação a alguns animais. E aí surge essa preocupação no mundo científico, conforme relatado agora por você, Maíra. E aí o ser humano começa a se preocupar então com o bem-estar animal, com os cuidados que devem ter esses animais, e traz aí vamos colocar entre aspas, uma certa humanização no tratamento desses animais. E eu vejo isso como um avanço com relação à própria pessoa, com relação ao próprio ser humano, que ciclicamente vem avançando ao longo da história e no meu ponto de vista. Então, a partir do momento que o ser humano começa a estudar e identificar essa sensibilidade demonstrada pelo próprio animal, movendo outros seres humanos a tratar melhor esses animais, já começa-se a ver um avanço. Mas infelizmente ou felizmente, o mundo, desde quando nós tivemos a história dos contratualistas, foi necessário que se houvesse os contratos, as normas, a legalização das condutas dos seres humanos para que esses interajam e sobrevivam melhor em sociedade. Visto isso, nós tivemos aqui no Brasil, eu não vou nem falar das outras leis, porque a doutora obviamente tem um conhecimento melhor, mas nós vamos falar do Brasil, que é a localidade onde nós estamos hoje. Então houve um avanço na lei ambiental, na lei 9.605, de 1998, que trata então do meio ambiente e traz especificamente ali no artigo 32 a relação que deve ter o ser humano com o animal, e ali ele fala da questão dos maus-tratos. Eu já vi que aí se demonstra uma preocupação do legislador com relação aos cuidados que o ser humano deve ter por parte, né, com relação a alguns animais, mas a gente viu que ao longo da nossa história, e o que a gente vem presenciando, que não era suficiente a reprimenda para que o ser humano entendesse que ele não pode, na verdade não teria nem que ter reprimenda nenhuma, o ser humano teria que ser consciente de que ele não poderia maltratar um animal. Mas aí eu vejo duas questões. Uma, que até pouco tempo atrás tínhamos uma legislação que de certa forma era até um tanto benevolente com aquelas pessoas que maltratavam os animais. Nós vemos hoje uma alteração com a lei 14.064 de 2020 agora, que recrudesceu o apenamento então para aqueles que maltratam o animal, ou seja, agora a pena vai variar entre 2 a 5 anos. Então esse apenamento vem, entendo eu, em resposta à continuidade dos maus tratos e também para que a pessoa entenda que aquilo que era tido antigamente como um apenamento não pode ser tão brando, né? E tem que ter ali uma conscientização maior. Perfeito. Mas aí, doutora, eu vejo uma certa preocupação, primeiro porque nós não temos como, basicamente, apurar, ou pelo menos a legislação não demonstra, não traz a conduta específica do que seria o crime de maus-tratos, o que seria entendido como os maus-tratos. É deixar faltar comida? É deixar faltar água? É bater no animal? É mutilar o animal? Então a gente tem alguns tipos de ação e de conduta por parte do ser humano que, ao meu ver, deveria ser melhor adequada na legislação para se falar o que é os maus-tratos a animal. Perfeito. Desculpa, fazer uma norma penal em branco nesse caso aí? Seria como se fosse uma norma penal em branco, né? Mas aí a jurisprudência e as decisões estão aí justamente para nos auxiliar. E aí reporto-me a algumas decisões anteriores e certamente entendo que a doutora Maíra vai trazer algumas que eu já conheço, mas a doutora Maíra pode trazer
trazer como exemplo. Poderia complementar, não? Pois é, extremamente interessante essa pergunta, porque ela toca no ponto que na prática é uma dúvida muito grande para todo advogado animalista. Então a gente sempre se socorre aí dos médicos veterinários, dos especialistas às vezes em comportamento animal, depende muito do animal maltratado ser um animal silvestre, um animal doméstico, um animal de fazenda ou de produção, né? São especialistas diferentes ali que cuidam disso, ainda que sejam médicos veterinários e zootecnistas. E eu acho que o importante da pergunta do André, que a Beatriz bem complementou, é que a gente tem um tipo penal que foi realmente aprovado como lei há 22 anos atrás. A gente tem uma lei de crimes ambientais que tem 22 anos no Brasil, um código penal muito mais antigo, depois vocês vão entender porque eu estou fazendo essa comparação, de 1940, né, André? Mas que veio sofrendo algumas pontuais atualizações. E essa legislação, que tem 22 anos já, ela fala em alguns verbos penais para tipificar os maus tratos. Então, quais são? Principalmente ferir, golpear, mutilar ou abusar de qualquer maneira de animal doméstico, silvestre ou exótico aquele que não é do nosso território nacional, né, e que possa de qualquer maneira ser maltratado. O que a gente interpreta pela jurisprudência, pela doutrina, que esses verbos penais, eles são referência, mas eles não são exaurientes. Então, muitas outras condutas de maus tratos surgiram em 22 anos, né, desde o advento dessa lei de crimes ambientais. A lei de crimes ambientais, ela trata tanto de crimes contra a fauna, contra a flora, quanto o meio ambiente natural, poluição, pode ser praticada por pessoas jurídicas, então há a possibilidade sim da responsabilização penal da pessoa jurídica em matéria ambiental no Brasil, isso já não há mais nenhuma dúvida sobre isso. Inclusive, para citar como exemplo, se eu não me engano, o rompimento da barragem em Minas também houve responsabilização da empresa, né, pela destruição ambiental que houve naquela localidade. Isso merece um outro bate-papo aqui do Cozinhado com Direito. A questão do ecossistema, não? Exatamente, e principalmente porque para poder fazer uma pena de multa alta que conseguisse minimamente fazer frente ao dano ambiental que aconteceu em Brumadinho e que também aconteceu lá antes com a Samarco, né, enfim, mas hoje foi com a questão da Vale, eles tiveram, o Ministério Público pensaram muito bem que dividir em 4 ações civis públicas, em 4 TACs, termos de ajustamento de conduta, para que a multa máxima pudesse ser aferida por dano ambiental. Porque você teve dano a toda a região, a toda a questão ali dos aquíferos, você teve um dano especial aos animais, que são os animais aquáticos que estavam ali, eles pararam de respirar por conta dos sedimentos da barragem que cedeu. Você teve um problema muito sério em relação à fauna, animais tiveram que ser abatidos a tiro, André, que é uma coisa muito terrível, que eles estavam há muito tempo na lama, os veterinários avaliaram até de helicóptero e viram que eles não tinham mais condição de resgate, e aí muita gente da defesa animal fala, mas peraí, é um absurdo abater um animal a tiro. Às vezes, quando você não tem a condição de anestesiar um animal, você não tem um solo firme, que era o caso dali, um tiro no local certo pode ser menos cruel do que deixar aquele animal morrendo aos poucos dia a dia. Isso foi avaliado por grandes veterinários, inclusive veterinários que participam de ONGs de defesa animal. Não foi algo feito a esmo, sem pensar, e é realmente a exceção da exceção. É para tentar coibir um sofrimento animal mais prolongado. Mas muitos animais foram resgatados, alguns animais foram reabilitados, outros tiveram que sofrer eutanásia porque já tinham boa parte ali das lesões comprometendo o funcionamento, né, e a vida, então seria um sofrimento terrível para aqueles animais. E aí o que eu digo? Você tem essa responsabilização penal da pessoa jurídica, inclusive para o crime de maus tratos. É que não é muito comum a gente ver crimes de maus tratos reputados à pessoa jurídica, mas eu vou lembrar um muito famoso, que foi o caso do Carrefour de Osasco, a cadela Manchinha, que ela foi esfaqueada ali por um vigia terceirizado da empresa. Ela não estava fazendo nada, ela foi abandonada, aquela cachorrinha ali, como aliás é uma prática comum no Brasil, e eles, querendo se livrar daquele animal, acabaram golpeando, ela começou a perder muito sangue, tentaram chamar, dizem, um resgate, demorou demais para chegar. Quando chegou o CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonose, eles tentaram um tipo de contenção, que a gente chama de manejo, por cambão. E ela já estava estressada e tinha perdido muito sangue. Então, eu questiono se a prefeitura também não foi inábil e se não concorreu para o resultado morte daquele animal, né? Só que a gente não sabe por quê? A prefeitura de Osasco, o Centro de Bem-Estar Animal, simplesmente incinerou aquele animal.
e acabou com os vestígios do crime. Então a gente não teve como fazer um exame, né, pós-mortem de necrópsia, como está previsto no Código de Processo Penal. Você tem ali o exame de corpo de delito, que também é feito no animal maltratado, e você tem outros crimes de maus tratos, como bem apontou você, André. Então, assim, deixar o animal sem alimento adequado pode ser considerado maus tratos. Então, você, por exemplo, alimentar um cachorro com uma ração de cavalo, nutrição inadequada. Se aquilo for feito de maneira proposital, pode ser considerado maus tratos. E aí é que está a diferença. A nossa doutrina clássica, ela fala em dolo específico no crime de maus tratos. Certo. E aí precisaria ver a intenção específica de maltratar. Ou seja, se você, por exemplo, for chutar, claro que é um exemplo, né? Os exemplos de direito penal geralmente são exagerados para fixar. Então, se você vai chutar uma criança e você não a acerta, e você acerta o animal, em tese, na doutrina clássica, você não teria cometido o crime de maus tratos, porque não haveria o dolo específico de maltratar o animal, tá? Agora, já há um entendimento e muitas jurisprudências no sentido de que se você concorreu e tinha uma consciência plena de que poderia haver um resultado de dano ou de morte para o animal, então isso já seria suficiente para caracterizar maus tratos. E aí, quanto mais você tiver capacidade de entender isso no momento em que o crime é cometido, mais claro fica tipificado o crime de maus tratos. Então, por exemplo, aquela pessoa que reiteradamente deixa o animal preso numa corda ou num local limítrofe, num banheiro, em algum lugar assim, sem acesso à luz do sol, sem que se alimente adequadamente e sem poder expressar o seu comportamento natural, que é considerada uma das 5 liberdades dos animais hoje. Você tem a liberdade nutricional, tem a liberdade de exprimir o seu comportamento natural, porque cada espécie tem a sua, então o cachorro gosta de cavar, gato gosta de ficar no alto, isso faz parte da expressão do comportamento desse animal, e você tem que propiciar ainda que o ambiente doméstico o máximo possível de recursos para que ele seja o que ele é. Então você falou da humanização, né, André? Humanização no sentido de eu compreender a expressão do comportamento natural da espécie é muito bom, porque daí eu dou meios para que aquele animal seja livre, seja feliz, seja bem cuidado. Mas no momento em que eu passo a exigir do animal comportamentos humanos, aí eu posso estar estragando aquele animal no sentido de ele não ser tão plenamente feliz e livre como ele seria expressando o que ele é. Então não adianta num cachorro, por exemplo, eu não estou condenando ninguém que faz festa para cachorro, acho que todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. As pessoas têm crianças, querem ser felizes. O animal doméstico, ele é muito adaptável a nós. Agora, por exemplo, você pegar um animal, um papagaio de origem ilegal, como geralmente é no Brasil, ficar ensinando o hinozinho lá para ele, deixando ele preso pela patinha, como geralmente se faz, com a patinha amarrada, e ainda fazendo com que uma ave que tem um hábito monogâmico e geralmente vive com um companheiro ou uma companheira para o resto da vida, passe a vida sozinho, sem dúvida já pode ser caracterizado minimamente como uma intenção de maltratar. Doutora Maíra, quero que a senhora experimente. Eu tô, porque tá muito a bom, parte hein? gourmet aqui também, né? A melhor parte. Nós gostamos, nós respiramos, nós nos alimentamos do direito, mas também precisamos alimentar o corpo. E, doutora Maíra, me traz agora toda essa explanação, esse show de conhecimento sobre o direito animal e sobre o próprio comportamento dos animais, uma certa preocupação. A princípio, a doutora nos alerta, e alerta quem está nos assistindo, de que deve haver dolo específico com parte da pessoa como conduta para se caracterizar o crime de maus tratos. E me traz uma certa preocupação, porque assim, não podemos, conforme o Código Civil diz, o Código Civil, o Código de Processo Civil diz que não podemos alegar ignorância da lei. Mas, infelizmente, nós temos uma massa muito grande da população brasileira que não tem tanto conhecimento, não tem tanto acesso à lei. Não serve como escusa. Entretanto, é a realidade da população brasileira. E eu vejo com certa preocupação, porque uma coisa é você falar isso para a pessoa que tem condições de levar o seu animal toda semana, a cada 15 dias no pet shop, fazer todo o tratamento de embelezamento, cortar as unhas, aparar o pelo, fazer um pomponzinho, e, enfim, ter todo esse cuidado com o animal, comprar produtos que venham ali a melhorar a ambientação do animal na sua residência, por exemplo, como o gato, tem aqueles postezinhos para o gato afiar as unhas, o cachorro tem um espaço no quintal para ele poder cavar. Então nós temos Brasis diferentes, de realidades diferentes. E eu fico preocupado porque
O que poderia caracterizar um crime de maus tratos? Por exemplo, para uma pessoa, para outra não. Eu digo como exemplo aquela pessoa que tem o seu animalzinho, o animal sem raça, né? Sem raça definida, o SRD, geralmente colocado como SRD, o sem raça definida. E aí ele tem lá o seu popularmente chamado vira-lata. Então, tem aquele animalzinho que ele cuida, que ele tem um carinho, que ele tem um zelo, mas às vezes o animal ele não tem acesso à ração específica. E muitas das vezes eu vejo, me lembro muito bem no bairro onde eu morava antes, e muitas pessoas tomam o resto da sua própria comida. Sim. Que a princípio não é a alimentação adequada, muitas das vezes. Porque até a gente sabe, tem que ter, acho que não pode ter sal na comida, enfim, pega o resto e dá. Trata o animal conforme as suas condições. Né? Então a gente vê algumas condutas, né, que se for levado a cabo como especifica a doutrina ou como estabelece a lei, caracterizaria em tese o crime de maus tratos. E eu vejo outras pessoas que, ao contrário, podem dar uma condição melhor para o seu animal e não o fazem. E aí sim, nesses casos eu vejo o dolo específico caracterizado dos maus tratos. Então, como que a gente pode lidar com isso? E uma questão que eu sempre trago, eu sempre falo, e a doutora sabe muito bem, eu chamo de doutora porque nós estamos aqui dando esse show, que não é aula, é show, mas a doutora Maíra é uma amiga querida de vários anos, então nós quebramos sempre a formalidade aqui, né, doutora Beatriz? Chamando a doutora Beatriz também pela forma formal, mas também é uma grande amiga. Então, a Maíra, a Beatriz. Então, a gente está aqui nesse papo informal. O que é a doutora, agora sim, a doutora Maíra, com todo o conhecimento, com toda o escola, com toda a carga de experiência que tem, pode falar para os alunos que estão nos assistindo, para os advogados que estão tentando avançar na área do direito animalista, aquelas pessoas que têm essa vontade de defender os animais, o que ele pode falar para o cliente dele? Olha, isso pode caracterizar ou não maus tratos. E outra, doutora Maíra, uma questão probatória. Uma questão probatória que eu fico muito preocupado, porque assim, tal qual os outros crimes crime de roubo, crimes de tráfico, enfim, nós temos todo um cuidado para a manutenção da prova. Como provar que aquele animal ele é vítima de maus tratos? Tem que ter laudo, não tem que ter laudo, o vizinho que liga lá para a delegacia que trata de crimes ambientais, vai lá e faz uma denúncia, fala assim, olha, meu vizinho, o cachorro dele não para de latir, eu vejo que ele foi lá e deu um tapa no animal, ou, sei lá, o que caracterizaria ali, o que poderia ser uma prova a ser produzida pelo advogado que vai defender aquele que está acusando e também o advogado que vai, às vezes, falar assim, não é maus tratos. Como que é a prova? Como que é produzida a prova? O que o advogado pode fazer para estabelecer um limite ali? Olha, a partir daqui houve sim os maus tratos. Perfeito. Primeira resposta à tua pergunta é uma referência que a gente tem, um documento do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é a Resolução 236 do ano de 2018. Ela é a normativa técnica mais recente para tentar aferir os tipos de maus tratos. Você tem um animal de raça que você usa para salto? Espera um pouquinho. Vamos. É dica ou é aula? É dica. É dica? É dica. Dica da doutora Maíra Vélez. Meninas, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, meninas, peguem aquela canetinha com glitter, pega aquela canetinha com cheirinho de tutti-frutti, aquela canetinha com cheirinho de morango e anota a dica. Vai lá, coloca lá, flechinha, dica da doutora Maíra Vélez. E os meninos, como sempre, nós somos bagunçados, então só faz um rabisco embaixo, faz aquela seta assim, faz aquele balãozinho e tá bom demais que a gente, nós não somos tão organizados e tão cuidadosos como as meninas. Então, dica da doutora Maíra Vélez. Por exemplo, um animal de raça, né, que seja usado para salto, por exemplo, ou simplesmente para caminhar com pessoas, aquele animal de aluguel que você vai numa área e aluga para o teu filho, para você andar. Ele tem uma atividade de um esportista ou quase isso, ele precisa de uma ração, de um tratamento especial. Se você der uma ração muito pobre e não der os suplementos básicos, sim, isso pode ser considerado maus tratos, que aquele animal vai adoecer por conta disso.
E eu tô falando de um animal que é muito sensível e que, por exemplo, tem uma demanda quase que de um esportista. Essa dica, vamos lá, essa dica vale R$10.000, porque veja bem, você vai falar isso para o seu cliente, você livrou o seu cliente de um processo de R$100.000. Então, se você só falou essa dica da doutora Maíra Vélez, que vocês anotaram, fizeram a flechinha lá, colocaram com a canetinha neon, você vai falar para o seu cliente, olha, eu tenho aqui vou te dar uma consulta que vale R$10.000. Só vai dar a dica da doutora Maíra Vélez. Doutora Maíra, minha amiga, esse show, essa aula é fantástica, é linda, é produtiva. Eu olho aqui assim, eu vejo o pessoal lá em casa assistindo você falar, eles estão ali pulando na cadeira de alegria, falam assim, nossa, que show, que maravilha, que conhecimento sobre a legislação. Mas eu entendo também que eu vou ali, olha, eles estão pensando, sabe o quê? Eles querem saber da doutora Maíra qual é a sua opinião, o seu posicionamento sobre a questão dos animais que são de reprodução, aquelas pessoas que têm ali os seus animais, que eles pegam ali, querem ganhar dinheiro com os animais, reproduzem animais de raça. Mas você só vai responder isso daqui a pouquinho, porque eu estou vendo que as meninas estão procurando aquelas canetinhas neon para poder anotar as dicas, e por enquanto que elas vão procurando a caneta neon, daqui a pouco você volta para responder essa pergunta. É o tempo de vocês terminar, porque eu já terminei, a doutora Beatriz também, você terminar a nossa entrada e o chefe Daniel Nino trazer o prato principal. Então, com o prato principal, a gente volta aqui com o assunto principal também, e a doutora Maíra Vélez vai falar sobre a questão dos animais de reprodução. Combinado, voltamos já. Caros colegas, voltamos aqui com o prato principal e agora, doutora Maíra. Ah, que delícia! Que delícia, né? Tô sentindo o cheirinho desse prato vegano 100% top do nosso chefe Daniel. É uma pena que quem está nos assistindo somente vê e não sente esse cheiro maravilhoso desse belo trabalho. Isso aqui é uma obra de arte, além de estar cheiroso, está gostoso, porque eu já experimentei nos bastidores, tá um cheiro fantástico e a montagem é muito bonita. O chefe Daniel Nino, ele tem um zelo pela comida. Além dos temperos que são incorporados, que são naturais para poder fazer cada prato, tem o segredo, o tempero especial, que é o amor. O mesmo amor que nos move para defender aquelas pessoas que nos contratam, o amor que nós temos pelo direito. O chefe Daniel Nino também tem um grande amor pela gastronomia e por isso que faz um trabalho fantástico, um trabalho zeloso, gostoso, bonito, e a gente começa a degustar os pratos do chefe Daniel Nino com o olhar. Muito bem montado e além de muito cheiroso, muito gostoso. Mas, doutora Maíra, ficou aquela pergunta que as pessoas estão ali em casa se remexendo na poltrona, na cadeira, ali na sua hora de estudo, porque em que pede ser um bate-papo aqui não deixa de ser uma aula, de ser um show de conhecimento com relação à defesa dos animais. E ficou aquela pergunta, doutora Maíra, com relação àquelas pessoas que têm lá 10, 20 animais ou 3, 4 casais de animais que pegam esses animais dedicados à reprodução e vender posteriormente esses animais, geralmente animais de raça. É maus tratos, não é maus tratos? Tem alguma legislação específica que trate desse assunto ou não tem? É legal, é ilegal? Pois é, André, isso é a grande discussão no momento, né? É válido, é legítimo você permitir o comércio de animais? Hoje não há nenhuma restrição legal, não há uma vedação legal que te impeça de reproduzir um animal. No entanto, você tem recomendações e é necessário que você tenha um responsável técnico veterinário
que realmente cuide daquele seu canil, gatil ou outro centro de reprodução, porque de outra forma você vai ter problemas. É muito comum a gente ouvir falar em cruzamento consanguíneo, né? Então existem centros de reprodução de animais, você tem aí as farm puppies, né, que são chamadas aí as fazendas de animais nos Estados Unidos, no Canadá. A gente teve uma em Piedade aqui, que inclusive foi constatado maus tratos, né? Nós tivemos aí o Instituto Luiz Amel abrigando esses animais, eram 1.700 animais entre matrizes reprodutoras e filhotes, enfim. E o que acontece? Esses animais têm muitos problemas, alguns deles apresentam consanguinidade quando não são bem cruzados, ou seja, parentes cruzam com parentes e isso acaba enfraquecendo, né, o animal que vai ser fruto aí dessa reprodução desmedida. Então é o que eu digo, existem canis e existem canis. A gente fala muito em canil clandestino, não existe a figura do canil clandestino, o que tem é um canil não regulamentado, né? E isso quer dizer basicamente que ele não tem responsável técnico veterinário. Quando tem, a obrigação de fiscalização desse local é do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então eles têm realmente profissionais que devem proceder a essa fiscalização. Quando você contrata um médico veterinário responsável técnico, ele assina e ele atesta a sanidade daqueles animais, que eles estão sendo bem tratados, que estão sendo reproduzidos de maneira adequada. Ainda assim, na minha opinião, canis e gatis que reproduzem os animais de maneira não pausada, não intermitente, enfim, que eles simplesmente fazem uma reprodução sem dar a pausa ou descanso necessário para as matrizes, eles já de alguma maneira estão sendo cruéis, né? Porque imagine você, hoje em dia, uma mulher que seja grávida, se ela tivesse um filho atrás do outro. Ainda acontece no Brasil em alguns lugares. Mas o animal não vai ter uma maternidade, raramente vai ter um médico veterinário no momento do parto, vai dar luz a geralmente vários animais, quer dizer, é uma gravidez múltipla, então tem vários complicadores ali. Quanto mais você faz uma matriz engravidar, emprenhar, mais ela vai ficar desgastada, em tese ela vai morrer mais cedo, ela não castrada tem muito mais chance de desenvolver câncer de colo de útero e de mama, e a cadeia mamária das fêmeas, principalmente de gatos e cães, né, ela é extensa, então podem aparecer vários tumores. Veja que esse tipo de atividade é uma atividade de exploração, não há outra maneira de definir a criação. O que acontece é que você tem alguns canis e gatis de pessoas que realmente amam os animais e que são comprometidas com a saúde desses animais. Então eles realmente resguardam as fêmeas um pouco mais, mas ainda assim, imagine se você tivesse que viver, como aliás foi uma realidade do Brasil, né, entre pessoas há pouco tempo, na história da humanidade, em que algumas escravas eram obrigadas a ter filhos e eram apartadas desses filhos, eu estou falando de pessoas, não estou falando de animais, simplesmente porque elas eram reprodutoras e eles vendiam essas crianças. Então, é claro que a gente tem que fazer as ressalvas, mas a exploração é a mesma. Será que um ser vivo nasce para ser explorado, para ter um filhote atrás do outro até morrer? E não tem canis que não tem um limite, sabe? Gatis também, porque tem alguns que chegam aos 6 anos e falam, não chega, 5, 6 anos já não dá mais para reproduzir, porque já teve várias e vários filhotes, ficou prenha várias vezes, então chega. Tem outros que não, que vão reproduzindo até os 12, 13 anos do animal até. Isso é um absurdo. Então eu tenho que dizer que não é só a questão ilegal. Não é ilegal reproduzir animais, mas dependendo da forma como é feito, pode ser imoral. A gente teve uma lei em Santos, André, que está sofrendo uma ação direta de inconstitucionalidade no momento, que proibia o comércio de animais. Tá? E aí o que acontece? Eles proibiram, salvo engano era um vereador, Benedito Furtado, o nome dele, que também é da causa animal. E aí, é claro, as pessoas entenderam que isso fere o livre comércio. Então, há pessoas que defendem que você pode ter uma criação, são os bem-estaristas, desde que você controle as condições de reprodução. O grande problema é, a gente não fiscaliza bem. O Conselho Regional de Medicina Veterinária não tem condição de fiscalizar todos esses canis e gatis, não faz, de fato, uma fiscalização ampla, e há aqueles irregulares que nem um responsável técnico tem, e, portanto, o Conselho Regional nem vai saber que precisa
fiscalizar, eles são irregulares. E aí a gente tem alguns projetos e acreditamos que as prefeituras possam, por exemplo, sobretaxar essa atividade. E aí passariam a ter a responsabilidade de fiscalizar também, como se fosse a concessão de um alvará, uma autorização da prefeitura. Isso seria uma saída para fazer um controle mais próximo, porque cada prefeitura conhece a sua cidade, né? Não é um conselho de classe como o CRMV, e ao mesmo tempo eles arrecadariam. E o certo seria criar um fundo municipal por lei para cada cidade, para que cada taxa oriunda desses canis e gatis fosse para ações que beneficiassem animais. Então, ações de controle populacional, castração, orientação nas escolas, material didático sobre guarda responsável. Isso funciona muito bem. Nós fizemos isso durante muito tempo na Secretaria de Estado, né? Pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, eu e uma médica veterinária que trabalhávamos juntas, com a ajuda de várias ONGs, inclusive da World Animal Protection, que ela é sediada em Londres, mas tem filial no Brasil, e que nos ajudava com material, mandava veterinários para ajudar a capacitar professores que, por sua vez, capacitavam as crianças. Se você ensinar as crianças, você reduz muito o abandono, André, porque elas conseguem entender o valor que o animal tem hoje em dia. Exatamente. Doutora Maíra, por enquanto que você vai experimentando essa delícia, se for por mim aqui, eu já devoro esse prato aqui em uma garfada só de tão gostoso que está. E doutora Maíra, vindo, melhor dizendo, o que você acabou de dizer com relação à questão do controle, melhor, da falta de controle da quantidade de reprodução, o que talvez não seria uma proposta válida para o legislador analisar uma maneira de né? Primeiro, fiscalizar esses locais que se dedicam à reprodução de animais e colocar um limite, ou seja, uma aposentadoria para esses animais que são animais reprodutores. Eu não poderia estipular uma média de idade de vida de um animal, de um cachorro, por exemplo, em 15 anos, vamos colocar em média 15 anos, e ele poderia ir reproduzir durante talvez 4 anos, que eu já acho muito, 4, 5 anos, e obrigatoriamente depois esse animal deveria ser castrado, e aí esse controle da própria prefeitura. Então você estaria ali não regulamentando a atividade da venda de animais, né, nessa que eu entendo ser uma fábrica de reprodução de animais de raça, e limitaria então o comércio dessa matriz, né? Então essa matriz teria um prazo, entre aspas, um prazo de validade, e obrigatoriamente, né, a partir de uma determinada idade, esse animal seria castrado e aí encerraria-se, aposentaria então esse animal para que ele tivesse o resto de vida ali um pouco mais tranquilo, e aproveitaria-se somente a idade mais jovem desse animal. Então eu não sei a sua opinião qual seria. Por enquanto que você vai degustando aqui, eu vou falando a minha. A minha é exatamente essa: estipular um limite para o animal ainda na sua jovialidade, porque evitaria complicações futuras desse animal. A pessoa que se dedica à exploração então desse animal como uma matriz reprodutora teria ali a sua atividade meio que controlada pela prefeitura, e eu entendo que não caracterizaria aí sim os maus tratos. Eu gostaria da sua opinião com relação a isso. Eu gostaria de, na sequência, nós avançarmos com relação à legislação. Pode comer. Já estava afastando aqui. Tá ótimo. Eu entendo que você dá a primeira garfada, você quer comer mais. Então, eu entendo que assim, a pessoa que se dedica então a essa atividade, já que não tem uma regularização, mas de qualquer forma não é proibida, ela teria ali o lucro, né, já que é isso que busca, sem maltratar o animal, sem sacrificar a sua existência. Sem abusar das forças dele, exatamente, né? Porque é isso que é a reprodução desmedida, é você colocar um ato de abuso que aí além das forças de um animal, além da saúde, além das condições para que ele viva bem. Então eu acho que é uma ideia interessante,
vai sofrer críticas de um lado, porque a gente tem uma corrente abolicionista que entende que os animais não podem ser explorados de forma alguma, e ao mesmo tempo parte dos bem-estaristas vão entender que é muito mais razoável você tratar um animal assim do que ele é tratado hoje. O que eu vejo de problema para a gente resolver antes de instituir uma política como essa seria a destinação dos animais, porque basicamente a pessoa que cria, que não é aquela criação por amor, mas é uma criação mercantil, que é a tradicional, ela quer aquele animal sendo explorado no máximo da vida útil possível dela, desse animal. E aí o que acontece? Se você reduz a vida útil dele de reprodução, o que ele vai ter? Ele vai ter um animal de raça que não é tão barato de manter, precisa de uma qualidade de ração razoável, enfim, precisa de um paro durante a velhice, vai precisar de outras questões. Vamos supor que a prefeitura castrasse, maravilha. Muitas dessas pessoas não iam querer mais cuidar desses animais. E aí ele já não tem valor de venda, vamos dizer assim, porque ele já é mais velho, já foi usado para reprodução, né? Então, a gente teria um problema com o abandono, inclusive dos canis e gatis. Por quê? Porque a gente não tem a consciência base. Num país mais civilizado, que tem uma política principalmente de rastreabilidade de animais, André, eu acho que você tocou num ponto que vai me permitir falar isso muito bem, como por exemplo, a gente tem Londres, outras cidades aí incríveis que fazem a microchipagem dos animais, você tem como controlar para onde foi aquele animal. As pessoas, para ter certos animais lá na Grã-Bretanha, precisam fazer cursos de manejo, dependendo do cão que elas tiverem, né? Então, existe uma legislação bem firme em relação à guarda responsável de cada animal. Aqui no Brasil, não. Então, a gente ainda está defendendo que os animais sejam microchipados, que a gente tenha uma rastreabilidade de cada animal, ou seja, se ele for abandonado e você encontrar aquele animal vivo ou morto com um mero leitor de microchip, que hoje é comum, você consegue saber se ele foi abandonado ou não, aí você vai para o tutor, que já vai estar num cadastro nacional ali, e aí você vai perguntar o que aconteceu. Ah, ele fugiu. Então por que você não procurou? Prove que você procurou. Você foi para as redes sociais, você colocou um cartaz, você fez um registro de ocorrência, que você pode fazer. Ah, meu animal, não por desaparecido, tá, gente? É diferente, eu não sei o que aconteceu com ele. Tem um vizinho que não gosta. Você pode fazer o registro do sumiço daquele animal. Ou, se você já tiver o cadastro feito com a rastreabilidade por microchip, você iria até a prefeitura local, no melhor dos mundos, e notificaria do sumiço daquele animal. Seria o correto, qualquer país sério do mundo, é assim que é feito. Então você prova que você exerceu a guarda responsável daquele seu animal, que você realmente está querendo zelar por ele, e você faz uma prova também para dizer claramente que não, eu não abandonei ou eu não fiz nada contra ele. Alguém furtou aquele animal? É possível, para um animal de raça, e você tem como rastrear o que aconteceu. Sem rastreabilidade fica difícil, tanto a gente falar nesse tipo de política pública que você pontuou, como também em efetivas ações de comando e controle. Então você vai pegar um animal, por exemplo, morto numa estrada. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe de quem é, a prefeitura só vai retirar aquele animal, a concessionária, e vai levar para um local onde ele possa ser incinerado. Se ele tem um microchip, você tem como rastrear o que aconteceu. E aí você citou a questão da nova lei, né, da 14.064 de 2020, ela agrava as penas de maus tratos a animais de 2 a 5 anos de reclusão. É interessante porque a reclusão já prevê para aquele que for condenado e não for beneficiado com nenhum benefício da lei penal, da lei processual penal, que a pessoa responda no regime inicial fechado. Então, para casos graves de maus tratos, André... Uma ressalva. O artigo 44 do Código Penal, mesmo sendo crime de reclusão, ele fala que pena até 4 anos ela pode sofrer uma substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E aí vai depender do caso, e aí o juiz vai aplicar ou não a reprimenda em regime fechado. Por isso mesmo que eu falei dos 5 anos. A gente tem uma pena máxima de 5 anos e os crimes mais graves, por isso que eu destaco, não é qualquer crime de maus tratos que vai resultar num regime fechado. Isso é importante a gente dizer para a proteção animal, para os defensores dos animais. Não vai ser automático a prisão. Houve condenação e a pessoa é presa. Não, depende da pena. Os crimes mais graves, André, então de envenenamento, queimadura por água fervendo, queimadura por fogo, mutilação, casos gravíssimos, como também abuso sexual, zoofilia, que deixam lesão no animal, esses vão poder ser apenados pela pena máxima, dependendo de toda a dosimetria da pena do juiz. Tem que tomar um certo cuidado, porque assim, eu entendo que a sua aula, o seu show
aqui, ele fala muito direcionado a uma parcela das pessoas, principalmente os advogados, que nós falamos muito para advogados, advogadas e estudantes de direito, mas nós temos a questão da lei. A lei para a aplicação da pena, né, aquela parte tríplice, né, que o juiz tem que fazer, tem que analisar os antecedentes da pessoa, a extensão do dolo. Então, muitas das vezes, talvez aí de uma forma infeliz, mas também como advogado criminalista eu vejo também como uma forma de uma reprimenda não tão abusiva, que são levados a efeito os antecedentes criminais, que aí nós temos as circunstâncias do crime, enfim, o artigo 33, o artigo 59 do Código Penal. Então, com base nisso, o juiz vai entender ali, com base nas provas que aconteceu, e aplicar a pena. Então, essa reprimenda entre 2 e 5 anos, muitas das vezes vai soar àqueles que são defensores dos animais de uma forma inócua ou não, uma aplicação não tão severa, quando ele vê que a pessoa foi condenada a 2 anos, mesmo ter matado um animal por envenenamento, por exemplo, pode haver um recrudescimento da pena por conta do envenenamento, apesar de que na lei, salvo o melhor juízo, não há a qualificadora do crime em nenhum estágio, não há qualificadora nenhuma. Então, essa existe é a beleza. Uma causa de aumento de pena somente resultado morte do animal. Então, mas aí somente. Então, só isso, mas não, muitas das vezes não pode alcançar ou ultrapassar os 4 anos. Então, muitas das vezes, essas pessoas que lutam pelo direito animal vai ver que é uma lei que tem uma aplicabilidade boa, mas o resultado nem tanto, porque muitas das vezes a pessoa pode ter uma condenação limite ali, porque eu vejo assim, muito dificilmente um juiz vai aplicar uma pena acima de 4 anos, então por conta disso, a pena inicial, ou melhor, o regime inicial do cumprimento da pena, se daria em regime aberto, ou seja, a pessoa não estaria preso, ou semiaberto, que talvez traria uma frustração para aqueles que querem ver aquelas pessoas que praticam o crime de maus tratos presas. De fato, presas, Então fica a dica para os advogados, para as advogadas, para os estudantes de direitos e para aquelas outras pessoas que têm interesse em conhecimento com relação aos direitos dos animais, que nem sempre, quando houver a reprimenda, quer dizer que a pessoa vai ser presa. Isso depende das circunstâncias do fato, os antecedentes da pessoa que cometeu o crime. Pode ser que você se sinta frustrado, mas a aplicação da lei é essa, aquela expressão dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E às vezes a lei que a gente entende que deveria ser mais dura nem é tanto assim. André, posso dar uma dica, doutor? Dica da doutora Maíra Vélez. Essa dica, eu nem sei qual que é a dica, mas essa dica vale R$17.500. R$17.500, essa dica da doutora Maíra Vélez. Meninas, vocês vão pegar aquela canetinha que tem aquele pomponzinho em cima, aquela canetinha que tem um pomponzinho em cima. Vamos pegar aquela outra canetinha laranja fluorescente. De cachorrinho, porque a gente está falando de defesa Pega dos animais, caneta de cachorrinho. Pega a caneta do cachorrinho, que tem aquele cachorrinho, a cabecinha do cachorrinho, a cabecinha do gatinho, que tem aquela molinha e o gatinho fica assim. Pega essa caneta, pega a caneta com o laranja fluorescente, leva a setinha. Dica da doutora Maíra Vélez. Dica da doutora Maíra Vélez, R$17.500, essa dica vale, hein? Doutora, dica. Então, vamos lá, são 2 dicas, na verdade. A primeira é a questão do cúmulo material. Não raro nos crimes de maus tratos, principalmente em canis, gatis, eventualmente em algum pet shop em que os veterinários não tenham treinado muito bem os banhistas para saber lidar com os animais. Tem animais que são anestesiados, isso só pode ser feito por um médico veterinário para poderem tomar banho, porque são extremamente estressados. Eu já tenho relato de clientes que tiveram animais que vieram a óbito nesse momento. Tudo isso tem que ser considerado. E se for mais de um animal que sofrer maus tratos em qualquer uma dessas condições, isso acontece inclusive em ONGs, infelizmente, existem algumas ONGs que são terceirizadas, colocam aí o manejo dos animais na mão de funcionários, eles acabam sofrendo maus tratos. Aí você pode usar a questão do concurso material
e apenar por animal maltratado. Nós já temos precedente disso, mesmo antes do advento do agravamento das penas do crime de maus tratos. Tá? Foi o caso da Dalvalina, houve publicações de vários patologistas veterinários, inclusive do Dr. Paulo Maiorca, que é chefe do Departamento de Patologia Veterinária da USP, chamando essa mulher de serial killer. Antigamente o termo usado para quem matava animais era massive killer, que era mais naquela época em que o animal era considerado mais pela quantidade, menos pelo ser que ele é. E hoje não, você já entende que há serial killers de animais, isso é interessante. São pessoas que têm um comportamento contumaz de maus tratos, que têm prazer muitas vezes naquilo, têm um comportamento perverso. E a Dalvalina matava esses animais dizendo que ela era protetora, André. Ela morava aqui na capital de São Paulo, numa casa boa ali na região da Aclimação, dizia que ela conseguia lares para aqueles animais, as pessoas iam de boa fé porque por algum motivo não podiam mais cuidar desses animais, entregavam esses animais. O que ela fazia? Alguns ela tratava com alimentação inadequada, por exemplo, gato não come feijão de jeito nenhum, eles odeiam, foi achado conteúdo estomacal nos gatos, quer dizer que provavelmente eles passavam fome e comiam o que tinha quando tinha. E ela dava estocadas no coração desses animais com uma substância paralisante. Era um anestésico, mas que não anestesiava completamente aquele animal. Ela dava em quantidades em que ele ficava paralisado e sofrendo toda a dor. Ela estocava o coração desses animais com uma seringa e drenava todo o sangue do coração desses animais. Isso é de uma crueldade. Realmente é o termo serial killer bem usado. E por uso de substâncias proibidas, por uma questão também de extrema crueldade pelo cúmulo material, eram mais de 36 animais que foram mortos por elas e os corpos encontrados e todos necropsiados pelo Serviço de Patologia Veterinária da USP, ela foi condenada a uma pena majorada pelo Tribunal de Justiça de 17 anos, mais de 17 anos. No entanto, com aquela lei em que não havia previsão do regime de reclusão, nem com os 17 anos ela conseguiu ficar cumprindo a pena no regime fechado. Ela foi para o semiaberto e já está, salvo engano, já no regime aberto, porque a lei era muito fraca. Então, por isso a Lei 14.064 de 2020 ela foi necessária. Esse instrumento de agravamento das penas nos dá, pelo menos, André, o afastamento daquela transação penal pura e simples, que isso era doído pra gente, como advogados e defensores dos animais. O Ministério Público era obrigado a oferecer um acordo, porque era considerado um crime de menor potencial ofensivo e só ia para uma vara criminal comum no tratamento de um processo desse se realmente houvesse outros crimes cumulados e também um cúmulo material. Então isso aconteceu com a Dalva e nem assim a gente sentiu a mão pesada da lei para um crime de extrema crueldade. Eu estou colocando um caso paradigma de maus tratos. Agora a gente acha que a Dalva já poderia ficar recolhida no regime inicial fechado, com uma pena de 17 anos, que não foi reduzida. Sim, então, nesse caso. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as rinhas. Claro. Porque tem gente que cria cachorro, tem gente que cria galo para briga e vê aquilo como um esporte e rentável, né? E estava julgando através, na verdade, ele veio, como resposta de um julgamento de uma lei estadual do Rio Grande do Sul que estava sendo trazida pelo Ministério Público local para verificar a sua constitucionalidade. O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, e eu realmente fui atrás para saber o contexto histórico da polêmica gerada no Rio Grande do Sul. Muita gente imagina que, por exemplo, rituais de religiões de matriz africana venham só do Nordeste e da Bahia. Não é verdade. O Rio Grande do Sul é, segundo o registro, o local que tem o maior número de sacerdotes de religiões de matriz africana. E lá surgiu uma questão. Existe um racismo estrutural, como existiu em todo o Brasil, muito forte no Rio Grande do Sul, muito. E as pessoas quiseram fazer uma lei deixando claro que, como forma de reforço da liberdade religiosa das religiões de matriz africana locais no Rio Grande do Sul, eles dariam, vamos dizer assim, uma liberdade maior para que eles fizessem rituais com animais e para outras religiões não. Esse foi o grande problema levantado pelo Ministério Público, não foi nem o mérito do sacrifício. Por quê? Eles falaram, peraí, está ferindo a Constituição, o Estado é laico. Como é que você dá um direito para uma religião e não dá para outra? Se você for liberar sacrifícios religiosos, então que se libere para todas.
Se você for negar, que se negue para todas. É o mesmo direito, certo? Ainda que, claro, você tenha religiões que não façam sacrifícios e outras façam, mas o direito em tese é o mesmo. E aí o Ministério Público foi obrigado a fazer uma ação declarando essa inconstitucionalidade, ingressar como parte, né, como fiscal da lei que ele é, né, como custos legis. Isso aqui está errado, então vamos ao Supremo. Chegou, portanto, essa ação de inconstitucionalidade ao Supremo e eles tiveram que se manifestar. O grande problema é que o Ministério Público do Rio Grande do Sul não estava atacando o mérito dos rituais, então a gente não tinha muito subsídio para discutir de fato os rituais cruéis realizados com animais em algumas religiões, não só de matriz africana, mas essa lei só falava de religiões de matriz africana. O que eles fizeram? Eles julgaram só para as religiões de matriz africana, o que para mim já é um desrespeito ao Estado laico e à liberdade religiosa, tá? Mas tudo bem. E aí eles tiveram enfrentando essa lei que falava sobre o mérito também do sacrifício de animais, mas desconhecendo a matéria. Então, o que eles julgaram? No frigir dos ovos, no final, eles entenderam que podem ser praticados rituais com animais em algumas religiões de matriz africana, desde que eles não sejam cruéis. Porém, primeira pergunta, quem fiscaliza? Ninguém fiscaliza templo religioso. Você não pode entrar lá no meio de um ritual e falar, eu quero ver. Segundo, eles alegam muitas vezes que esses animais são feitos para consumo próprio, que às vezes eles não consomem mais douro. Fazem como se fossem pratos de culinária, muitas vezes, mas sacrificam no local. Para isso você precisa ter uma autorização do Ministério da Agricultura e da Pecuária. E se tiver essa autorização, a fiscalização é do MAPA. E aí eu vou pedir fiscalização, porque se você está de alguma maneira usando aquela carne para consumo, ela tem que passar por controle sanitário. É uma maneira da gente fiscalizar também. Segundo ponto, eu não pretendo, e nenhum defensor dos animais, ferir liberdade religiosa, mas existe um princípio que serve para todas as religiões e para todos os cidadãos, empresas e primeiro setor, que chama-se princípio da legalidade. Se o próprio texto da Constituição Federal veda tratamento cruel aos animais, como você pode me dizer que uma degola sem dessensibilização ou quebrar o pescoço de um frango sem sensibilizá-lo ou anestesiá-lo não é uma atividade cruel, se a medicina veterinária já diz que é? É óbvio que é cruel. Então o que eu quero dizer é que o contexto dessa ação foi muito veiculado por algumas religiões ali como se fosse uma bandeira branca liberando o sacrifício de animais, e não é. Se você observar o acórdão, eles aceitam alguns sacrifícios de religiões de matriz africana, eles tiveram que dar repercussão geral, porque estavam julgando uma lei estadual, mas em repercussão geral. No entanto, somente se não houver crueldade. E o grande problema, como é que a gente vai saber o momento em que vai se utilizar um animal para sacrifício religioso? A gente sabe que casas religiosas muitas vezes ficam com bodes, galinhas, inclusive cães e gatos com patas cortadas em sacrifícios. E aí eles usam esses animais e a gente não sabe o momento em que vai ser utilizado. Então a denúncia fica muito difícil, porque só os frequentadores da casa que podem dizer ou não em que momento vai ser feito isso. Segundo, eles dizem que aquele animal tem que ficar isolado, então eles deixam numa jaulinha, em algum lugar, alimentam. Em que condição sanitária está aquele animal? E aí você oferece aquela carne para consumo? Isso está errado. Segundo, despachos feitos e jogados em qualquer lugar no meio da rua, eles podem também implicar em crime ambiental, dependendo se você estiver numa área de nascente, numa área de preservação, de proteção ambiental. Então eu soube uma coisa que eu nunca soube, que existe em São Bernardo do Campo um local que eles chamam de despachódromo, onde as pessoas vão deixar os seus rituais ali e depois eles são recolhidos. E aí isso em tese evitaria um problema ambiental. Eu estou falando de muitas coisas envolvendo isso, porque o que eu ouço hoje em dia é de alguns amigos falando o seguinte: o abate halal está liberado no Brasil. O abate halal é muito cruel, é um abate feito através dos preceitos muçulmanos. Você também tem o abate kosher, que é o dos judeus, também é muito cruel. O animal tem que sangrar até a última gota de sangue, sem sensibilização, sofrendo, né? E morre por choque hipovolêmico, enfim. E aí o que acontece? Esse julgamento não chegou a essas questões, por exemplo, abate religioso. Então, esse julgamento não franqueia isso pode ser discutido sim no Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem muito a discutir em relação ao mérito, e o que eu senti dos próprios ministros, 2 anos antes do julgamento, a ministra Carmen Lúcia, que na época era presidente do STF, recebeu uma visita de um grupo de mulheres de religião de matriz africana e recebeu presentes
dessas mulheres que ela não rejeitou porque ela entendeu que seria uma ofensa. Agora, posso perguntar uma coisa? O funcionário público pode receber vantagens, presentes no curso da sua profissão, tendo um julgamento pendente? É questionável. Fica essa questão aí para a gente pensar, né? E eles, infelizmente, não receberam a visita no tempo certo de organizações de defesa dos animais, que entendiam que os próprios desembargadores teriam um entendimento maior da questão, mas não era o momento de julgar mérito, porque a gente acha que questões só devem ser levadas ao STF quando a população está minimamente esclarecida. E infelizmente isso ainda é um mundo muito fechado, André. Muita gente pratica, mas ele tem que falar bem claramente. Não são todas as religiões de matriz africana que praticam rituais com animais. A Umbanda, por exemplo, na sua forma pura, não pratica e eles são contra isso. Então a gente tem também fazer a defesa da liberdade religiosa. E eu quero dizer uma coisa bacana, existe um movimento muito bacana, encampado por várias pessoas que eu conheço, inclusive a mãe Solange, que tem uma casa de candomblé na zona norte de São Paulo, que se chama Candomblé Verde. É um candomblé que não usa nada de origem animal. Então tudo no mundo avança, até as religiões. Um candomblé vegano. É isso aí, é isso. Vegano. Lá eles sacrificam a cenoura. É isso mesmo. Lá eles sacrificam a cenoura, o tomate, né, o aipim, e é louvável, cada um expressa a sua fé. Sabe que a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, André, fez recentemente uma explanação com juízes, com a mãe Solange e com participantes de religiões de matriz africana e advogados, falando sobre candomblé verde. Que legal, muito bacana. Doutora Maíra está dando um verdadeiro show de conhecimento na legislação, show de conhecimento na defesa dos animais. Mas nós vamos terminar agora o prato principal. Só uma palavrinha logo, doutor, desculpa, logo, pelo que eu entendi, a doutora segue a mesma linha de pensamento que eu, ou seja, não é só para cães e gatos, a crueldade é qualquer A doutora Maíra vai falar isso na súplica e você está tirando a gente para mas só para o povo entender ali que, olha, eu entendo que os direitos humanos é para... Voltamos com... que sobremesa linda, deliciosa, bem montada, bem apresentada, e com a sobremesa vem aquele grand finale. Doutora Maíra Vélez, alteração do artigo 32 da Lei 9.605 de 1998, alteração que foi dada pela Lei 14.064 de 2020. E aí, é um avanço, não é um avanço? Por quê, doutora Maíra? Essa alteração, ela trata somente de cães e gatos. Esqueceram os nossos outros animaizinhos, doutora Maíra Vélez. O que diz as pessoas, os defensores dos animais, se essa lei é um avanço ou não, se precisa avançar ainda mais, qual que é a sua opinião, o que deve mudar, né, ainda para ter mais avanço nessa lei? Com certeza, André, avançamos de fato. Esse pleito de todos os defensores dos animais e da advocacia animalista por agravamento de penas de maus tratos era antigo, continua, porque a gente está falando só de 2 espécies, de cães e gatos, mas todas as outras ainda continuam com aquela pena base antiga, qual seja a pena de 3 meses a 1 ano de detenção para os demais animais por crime de maus tratos, com uma causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3, caso haja o resultado morte do animal. Então veja que é uma pena que nunca vai passar de 1 ano e 4 meses. E a analogia não se aplica aí? Pois é, o problema é que o texto legal está muito expresso. Então é claro, doutora Beatriz, que muita gente vai invocar outros instrumentos legais para poder dizer por que a disparidade na lei. No entanto, o legislador, em tese, ele tem a possibilidade de criar essas diferenças, mas aí a gente pode começar a levantar outros princípios. Por exemplo, o princípio da dignidade animal, ele serve só para cães e gatos e para os outros animais? Não, por quê? A vedação à crueldade, por que ela é aferida de maneira diferenciada para cães e gatos e para os outros animais não?
Um animal, por exemplo, que é clássico da gente ver maus tratos, inclusive nas cidades, mas também em áreas rurais, é o cavalo. É muito comum você ver charreteiros, pessoas transportando materiais recicláveis em cavalos, e você vai olhar o casco do animal já está comprometido, ele está magro, score corporal baixo, alimentação inadequada, fica o dia inteiro no sol, desidratado. É óbvio que esse animal está sofrendo maus tratos em continuidade deletiva, o que é pior, né? Então, eu queria dizer para você que nos assiste que foi um avanço, mas André, a gente tem que avançar muito. E por que se esqueceram dos outros animais? O texto de lei que foi aprovado é de autoria do deputado Fred Costa, é basicamente uma cópia de um outro texto de lei que circulava de autoria do deputado Ricardo Izar, e havia outros também em tramitação aí de origem do Senado e da Câmara. Mas acontece algo muito importante. Os textos originais, a maioria deles falava de todas as espécies animais, ou seja, colocava a causa de aumento de pena por crime de maus tratos para todos eles, fazia uma proteção extensiva que seria o normal. Mas a gente esbarra sempre no Poder Legislativo Federal, numa bancada muito famosa chamada de bancada ruralista. Eu acho que vocês já ouviram falar do BBB, né? Lá no Senado e na Câmara, que é basicamente a bancada do boi, da bala e da Bíblia. E a gente tem isso de fato, e eles são muito poderosos. E a mais poderosa deles é a bancada ruralista, porque nós temos muitos e muitos estados que vivem de agronegócio, vivem de pecuária. Por isso está havendo uma briga tão grande entre o governo federal, que está de certa maneira sendo permissivo em relação à fiscalização ambiental e permitindo que mais queimadas, que mais fenômenos de defaunação e desmatamento aconteçam em biomas essenciais e protegidos como patrimônio cultural, aí sim, como o bioma Amazônia, o bioma Pantanal, o bioma Pampa, enfim, está sendo tudo que não foi queimado ainda, está sendo queimado ou desmatado para fazer pasto ou para plantar soja e outros tipos de cultura. E nesse sentido, a gente não está tendo uma agricultura sustentável. Essa é a nossa crítica. A agricultura, obviamente, é uma atividade necessária para a população, mas que seja feita de maneira sustentável. E aí vem o mercado externo, a pressão internacional dizendo: a gente não investe mais no Brasil se vocês não tiverem um compromisso de meta ambiental, né? Muito claramente. Isso é importantíssimo. Acho que esse é o principal instrumento para a gente trabalhar. E aí, voltando para a lei, André, você me pergunta. Eu acho sim uma disparidade, Beatriz, isso está errado. No entanto, isso foi fruto da bancada ruralista que apresentou um substitutivo, deixando esse projeto tratar somente de cães e gatos. Sem isso, de fato, nunca haveria aprovação no Brasil atual. E aí, quem são os responsáveis? Somos nós que elegemos essas pessoas que colocam o interesse de ruralistas acima do interesse de pessoas da natureza e dos animais. Então, quando você for pensar numa pessoa para defender os interesses do agronegócio, é legítimo, desde que ela não queira defender maus tratos, que é o que tem acontecido hoje. Não, para cães e gatos tem uma pena, porque eles estão na minha casa, esse discurso é antigo, tá? Eu já ouço de senadores há muito tempo, de senadores ruralistas. Mas o cavalo, que é de interesse econômico, o gado bovino, o ovino, o suíno, esse eu tenho que fazer o que eu quiser, basicamente. Só o que vai regular o mercado de bem-estar desses animais é, no máximo, o mercado de commodities, porque eles querem exportar. Aí a gente sofre pressão da União Europeia, da Rússia, de alguns outros países falando qual a qualidade daquela carne e como são tratados os animais. Aí o mapa corre para tentar modificar a maneira como eles são tratados. Aí eles recorrem aos zootecnistas, enfim. Eu quero deixar um convite também, se o André me permitir, dias 18 e 19, nós teremos um grande congresso de bem-estar animal da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Será o dia todo, já começará a ser divulgado na internet agora no início de novembro, tá? Eu vou palestrar sobre pequenos animais e pessoas do Brasil e da Alemanha vão falar sobre bem-estar animal e sobre as diferenças de legislação aqui na Alemanha. E um livro, inclusive, vai ser publicado, que foi feito pela Câmara de Comércio, tentando traçar as diretrizes e as diferenças na legislação alemã e brasileira. Então, vai ser muito gratificante para mim participar desse momento, desse Congresso de Bem-Estar Animal, sabendo que hoje as câmaras de comércio querem promover um agronegócio sustentável e que muitas delas se preocupam com a questão do bem-estar animal, e a Alemanha é um dos países que mais se preocupa com isso hoje. Então acho que a gente tem que fomentar esse diálogo também com os atores que fazem esse comércio e essa produção, André, porque senão a gente vai ficar falando muito em tese, ou dependendo dessa bancada ruralista brasileira, que tem a mente muito mais fechada e não vai avançar.
mas com articulação com entes internacionais, a gente consegue até fazer uma pressão na legislação interna, do jeito certo. Que maravilha! Doutora Maíra Vélez, por enquanto que começa a degustar a sua sobremesa, antes que derreta, tá uma delícia essa sobremesa. No final, como sempre, o chefe Nino vai vir, vai explicar tudo que foi servido hoje, esse banquete, mais uma vez, que está de 5 estrelas, está de parabéns. O grupo da Zap, que é o pessoal que está aqui nos auxiliando, editando vídeo, é uma produtora que, assim, de alto nível, vocês estão vendo a qualidade do trabalho, junto aqui com o nosso cinegrafista, o Gustavo, uma equipe fantástica, vai editar aqui. Eu acho que eles conseguem colocar aí depois aí muita aula, na verdade um show de conhecimento. Eu quero agradecer muito a doutora Maíra Pereira Vélez por ter aceitado o convite de estar conosco hoje aqui no Cozinhando com Direito, lembrando que aqui o direito é fácil de digerir. Olha como que é fácil de digerir com a doutora Maíra Pereira Vélez, que deu uma verdadeira aula, um show de conhecimento em direito animal, em direito ambiental, transitou pelas questões religiosas. É uma biblioteca, uma verdadeira biblioteca de conhecimento com relação à defesa animal. Eu quero agradecer muito a doutora Maíra Pereira Vélez por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, de ter trazido tanto conhecimento para os nossos colegas que estão nos assistindo, para os advogados, para as advogadas, para os estudantes de direito, para aqueles que não são advogados, mas que amam os animais, que têm essa verdadeira paixão em defender os direitos dos animais. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje, e vou passar a palavra para as suas considerações finais, porque daqui a pouco nós vamos chamar o chefe Daniel Nino, e o Daniel Nino ele vai falar para todos nós o que ele serviu hoje, dando aquele show que ele sempre dá, dando aquela aula de culinária, aula gourmet, e dizer que a comida, né, o prazer de comer, mesmo que você seja vegano, mesmo que você não coma nenhum produto de origem animal, pode ter uma excelente refeição, uma refeição gostosa, bem apresentada, feito com muito amor e com muito carinho. Doutora Maíra Pereira Vélez, muito obrigado. E as suas considerações finais aqui para o nosso canal. Primeiro e antes de tudo, Go Vegan, tá? Hashtag Go Vegan. Dá para você comer muito bem, assim, comendo produtos sem nada de origem animal, respeitando a natureza, respeitando a ciência animal. Mesmo os amigos que não são veganos nem vegetarianos, convido a experimentar, a sair com um amigo vegano ou experimentar um restaurante para ver que é possível você fazer uma outra experiência gastronômica bacana, né? E hoje o chefe Daniel Nino, olha, ele colocou isso em termos, assim, de excelência, porque tudo está maravilhoso, assim. E ele teve todo cuidado, né, de conversar comigo, com o Dr. André, com a Beatriz, para ver o que a gente gostava, o que a gente comia. E eu acho que a experiência de comer, de dividir um momento gostoso como esse com os amigos, com os colegas, é poder realmente respeitar as diferenças. Então hoje eu estou muito feliz de ver que aqui a gente se encontrou, todos são defensores dos animais, pessoas que pensam cada um a seu modo em como defender a vida animal e o meio ambiente na Terra. Queria agradecer demais a doutora Beatriz e o doutor André. O Cozinhando com Direito vai abrir portas, de fato, para a gente trazer experiências muito mais amplas. Quando eu falo sobre direito dos animais numa live, numa palestra, eu nunca tive a oportunidade que eu tive hoje aqui, proporcionada por eles, de poder comer uma alimentação maravilhosa, gastronômica, vegana, fazer essa propaganda da melhor maneira, curtindo com os amigos e falando sobre direito dos animais. Isso é praticar, de fato, aquilo que você acredita. E tem muitos estudantes hoje de direito de veterinária que me procuram para orientação em trabalhos acadêmicos que já são veganos, né? Então é importante a gente falar para essa nova geração e também para aqueles que querem mudar, que estão em transição. É super possível, gente. A gente nasce geralmente acostumado à cultura da carne, mas se você quiser realmente ter um ato de humanidade com o animal, você pode fazê-lo através da alimentação e mudando hábitos de vestuário, de tudo.
E tem um segundo momento em que você pode ajudar muito você, operador do direito, ouvindo o que a gente está falando, né? Sentindo que você pode hoje ter um mercado maior para a defesa dos direitos dos animais. Mesmo as pessoas que são acusadas de maus tratos, é muito importante dizer que algumas delas não cometeram isso, precisam de alguma orientação ou simplesmente são vítimas de denunciação caluniosa, porque existem brigas hoje de vizinhos e de coisas do tipo que você vai observar, tentar constatar o crime de maus tratos e de fato não existe. Então, existe um problema de comunicação entre as pessoas. Esse é muito grande. Então, antes da gente partir para a defesa animal, se você conseguir observar que algum animal não está sendo bem alimentado, que ele não está em condições ideais, procure conversar com a pessoa que cuida dele. Se você realmente perceber que é um tratamento cruel, que a pessoa não liga minimamente, denuncie. Você faz muito bem em denunciar. Aqui em São Paulo você tem a DEPA, Delegacia Eletrônica de Proteção aos Animais, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e lá você pode carregar fotos e vídeos que comprovem os maus tratos aos animais. A denúncia ela pode ser anônima, mas você vai ter que colocar os seus dados cadastrais para o controle interno, esses dados vão ficar apenas com a polícia, mas é importante dizer que o testemunho é muito importante no crime de maus tratos e a prova com o laudo do médico veterinário ainda mais importante. Então, um perito judicial vai ser nomeado no processo para aferir se houve ou não maus tratos no animal vivo ou morto, porque acontece, né, de vir a óbito, e também você vai ter aí toda a oportunidade da pessoa fazer uma defesa mais ampla, porque saindo do GCRIM, né, André, você tem outros instrumentos, uma vara criminal, para promover a defesa e se de fato a pessoa for culpada, ela pode responder pelo crime que ela cometeu. Mas direito dos animais é muito mais que a tutela penal, jurídica, ou bem juridicamente tutelado, que a gente fala, que era incolumidade pública. É o animal como vítima e é o animal como sujeito de direitos. Se a gente conseguir avançar nesse conceito, e a gente vai conseguir, aí a espelho do que foi feito na França, do que foi feito na Alemanha, em vários outros países que reconhecem o animal como sujeito de direitos, a gente vai avançar muito mais e a gente não vai falar mais só de guarda compartilhada ou de direito à visitação, mas quem sabe um dia até de pensão alimentícia, não é verdade? Perfeito, que bacana! Muito obrigado mais uma vez, doutora Maíra Pereira Vélez. Doutora Beatriz Volk, alguma consideração? Olha, é muita coisa, mas a doutora já falou porque é o mais comum, aí voltando ao micro, não ao macro, né? Como empresa, indústrias ou criadores de animais de médio e grande porte. Mas ao micro aqui, nós na nossa casa e o direito de residência. Então a doutora já até complementou o que eu queria, que é, antes de falar daí dos maus tratos, né, verifiquem, né? É muito interessante. E aí eu vou estudar melhor essa lei, porque realmente no direito de vizinhança eu tenho um caso assim semelhante. E quem não tem, né? Quem é que não reclama de um cachorro que está latindo, né? E a última dica da noite, tá, gente? Por favor. Dica, volta aqui pra mim. Última dica da doutora Maíra Vélez, aquela dica aos 45 minutos do segundo tempo. Essa aqui tem que ser com aquela caneta laranja, não, melhor, aquela caneta limão, sabe aquela amarelo limão fluorescente e que brilha, que tem estrelinha, tá? Vai lá, dica da doutora Maíra Vélez, rapidamente para finalizar. Essa dica é importante. Então você tem que verificar, se for protetor e defensor dos animais, que não existe tribunal na internet. Então, se você for fazer uma denúncia esperando que outras pessoas resgatem um cachorro, né, o que em si não resolve o problema dos animais no Brasil, vai ser enxugar gelo, você vai conseguir salvar um e outros milhões continuarão sem políticas públicas de fato para protegê-los, você não poste isso na internet. Nem a cena do crime, se houver, nem endereço, nem nada disso. Faça a denúncia primeiro, porque senão você vai dar a grande chance disso cair nas mãos do pretenso autor do crime de maus tratos e ele maquiar a cena toda antes de uma denúncia. E aí você perde o flagrante delito. Então você que é protetor, a não ser que seja um animal para resgate, que esteja no meio de uma estrada e você não, naquele momento não podendo parar, consiga fazer um filme. Se for crime de maus tratos, não poste na internet, gente. Tá virando um tribunal de inquisição aquilo ali. Você não apura de fato se houve crime e você não consegue ajudar o animal. Então...
amigos advogados, advogadas, agora com vocês o chefe Daniel Nino vai explicar tudo que foi servido hoje nesse banquete vegano maravilhoso, um cardápio desenvolvido por ele para nos brindar hoje com uma gourmetização dessas delícias que ele sempre traz aqui pra gente. Chefe, o que você serviu hoje aqui para nós? E fala para quem está nos assistindo qual foi a sua técnica, como que você desenvolveu esse menu, em homenagem à doutora Maíra Pereira Vélez. Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado, né, pelo convite. É sempre desafiador, né, trabalhar com comida. E eu costumo sempre dizer aos cozinheiros, né, que o cozinheiro ele coloca não só temperos, tem que colocar alma. Eu escutei aqui, né, um pouco aí da aula, né, do show, e eu acho que em toda profissão, né, cabe isso, é você colocar seu conhecimento, sua técnica, mas não deixar de aplicar o seu sentimento, né? Então, assim, sempre digo isso quando se trata de criar um cardápio, faça sempre um briefing com quem você vai para quem você vai fazer o cardápio, porque isso é muito importante. Não adianta você ter um conhecimento e você aplicar com aquilo que você conhece, porém não vai agradar a pessoa. Então, assim, o desafio hoje foi vegano. Eu fiz um cuscuz marroquino, né? Lembrando, né, que não se usa, né, no vegano nada de origem animal, diferente do vegetariano, que muitas pessoas às vezes ainda confundem um pouco isso. Em respeito ao que foi pautado hoje, né, fiz um cuscuz marroquino, um risoto de limão siciliano. Quebrei a regra básica da mantecatura, que são processos técnicos, né, técnicas da cocção, justamente em respeito ao tema, o veganismo. E fiz hoje a sobremesa, um sorbet, que é diferente de um sorvete. O sorbet ele é feito o congelamento da fruta, tá? Não usa-se gordura, não usa produtos lácteos, justamente porque em respeito ao veganismo. Então, para dar o ponto certo, a cremosidade, não usa-se conservantes, aromatizantes, nada disso. E claro que eu vejo muito importante o sorbet ou essa sobremesa que tem essa linha, até mesmo todo o cardápio, a questão da saúde. Olha, esse sorvete, ele mantém as fibras, ele não tem os aromatizantes, conservantes, que também é prejudicial à saúde. A industrialização está aí, nós vivemos o tempo hoje muito corrido, mas infelizmente também perde-se muito sobre o respeito do alimento, a qualidade dele, e a suma mais importante do bom alimento é a saúde. Então hoje o cardápio foi esse, espero que tenham gostado. Divino. É um sorbet de? Sorbet. De abacaxi com coco. Delicioso, sorvete de gente. Abacaxi com coco. Mas dele é uma perdição isso aqui. Uma hortelãzinha ainda em Isso. cima para dar. Olha, tem textura, tem crocância, tem sabor. Olha, quantos e quantos sorvetes aí que o pessoal faz com leite, com creme de leite, não tem essa qualidade. Então é saber fazer. Então parabéns ao chefe, palmas ao chefe, porque foi maravilhoso. Você, meu amigo, minha amiga, advogada, advogado, estudante de direito, pessoas que estão nos assistindo. Doutora Maíra, brigou com o namorado, brigou com a namorada, quer fazer um jantar romântico para sua esposa, quer fazer um jantar romântico para o seu marido, quer fazer uma confraternização para os seus amigos, na sua empresa, no seu escritório, na sua casa, vai ficar aqui embaixo o contato do chefe Daniel Nino. Faça esse briefing. Pergunte para eles externo o que você quer, qual que é a sua ideia de encontro e deixe o cardápio te surpreender. Eu afianço, eu garanto que o chefe Daniel Nino vai desenvolver um cardápio à altura do seu evento, do seu jantar. Ele faz o atendimento personalizado, quer comer uma comida diferente, quer o vegano, ele deixou uma amostra aqui hoje que ele desenvolve um menu vegano, quer fazer um churrasco, ele não vai fazer nesse programa não, brincadeira, a gente tem que respeitar todas as pessoas. Se você gosta de carne, ele faz um churrasco, faz uma comida japonesa, enfim, o que você tiver em mente,
pode entrar em contato com o chefe Daniel Nino e ele vai desenvolver um cardápio à sua altura. Lembrando que aqui conosco o direito é fácil de digerir. E você, amigo, amiga, advogado, que quer vir participar aqui conosco, quer vir participar desse banquete, quer dar uma aula, quer trazer um pouco do seu conhecimento para dividir com os nossos colegas, também é só entrar em contato conosco. Nós vamos explicar, vamos falar como que faz para poder vir participar conosco. Desenvolva um tema e nós vamos tratar aqui e levar um pouco mais de conhecimento para os nossos colegas, porque o direito, ele é conosco aqui, ele é fácil de digerir. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro. Até a próxima, pessoal.